E aí, pessoal, bem-vindos a mais um The Briefcast em parceria com a Innovation Hub e com a Make One. Eu sou Igor Lopes, jornalista de tecnologia, estou aqui com vocês em mais essa mesa e é sempre um prazer estar aqui conversando com pessoas tão especiais aqui para poder falar sobre tecnologia, para poder falar sobre inovação e principalmente sobre cibersegurança, né? Porque a gente já entendeu aqui nas outras conversas que quando a gente está desenvolvendo produto, security first tem que ser um lema, né? Mas a gente vai falar de muitas outras coisas aqui hoje também. Tem inteligência artificial, tem speech analytics, tem buscar moscas brancas no mercado, tem mulheres em TI, então a gente vai falar sobre tudo isso um pouco. Deixa eu apresentar meus convidados aqui ao meu lado. Eu tenho o Bartolomeu Souza, que é diretor de CX da Make One. Prazer ter você aqui conosco, Bartô. Prazer, obrigado Boa. pelo convite. E o Bartô é quase como um co-host aqui hoje, tá? Então ele também vai puxar umas perguntinhas, vai bater um papo aqui com vocês. E apresentando o outro lado da mesa, eu tenho a Ana Luísa Miranda, que é diretora e executiva de inovação da Roadcard. Prazer ter você conosco também, Ana. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada, Make One, pelo convite. Boa. Ítalo Lima, CTO, Head de TI e Inovação da ConnectCar, também bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Ótima mesa aqui a todos. Boa. E a Cláudia Marquesani, que é CIO da Copa Energia, também prazer sempre ter você conosco, Cláudia. Obrigada Igor, Make One, pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu não vou nem brincar com a coisa do mineiro, né? Deixa quieto. Deixa, porque esses bairristas, deixa pra daqui a pouco. sempre buscam. Pão de queijo já teve, cafezinho também, depois a gente volta. Mas a ideia é que seja um bate-papo assim, bem na pegada do mineiro mesmo. Vamos lá, pra gente conversar sobre tecnologia de uma maneira legal. Bom, primeiro assim, vamos falar sobre cada uma das empresas, porque, né, como a gente estava comentando aqui antes de gravação, são empresas B2B. Então, às vezes, as pessoas não ligam aí o nome ao que se faz, né? Começando pela Copa, Cláudia. A Copa, ela é uma empresa a maior distribuidora de gás GLP do Brasil, do grupo Copagaz, Liquigás, então são nomes mais conhecidos dos consumidores. Atingimos mensalmente a casa de 10 milhões de consumidores e agora estamos começando a investir em energia de transição, então biometano, então tem uma pegada super sustentável, é um negócio que eu estou aprendendo a amar, porque hoje 26% da população brasileira não tem acesso ao gás de cozinha. Cozinha com outros meios, por exemplo, carvão. 26, nós vivemos uma bolha. Então você imagina você viabilizar, você facilitar isso através do uso da tecnologia. Então eu estou super feliz e vamos, né, trazer mais oportunidades para essa população brasileira que merece. Perfeito. Ítalo, se a gente fala de ConnectCar, acho que muita gente já viu ali, né, a tag no carro, mas fala um pouquinho ali para as pessoas como que vocês trabalham, o que vocês entregam. Perfeito. A ConnectCar, né, é uma empresa de meio de pagamento que entrega, né, o principal valor, né, que entrega ao mercado é o tempo das pessoas, né? Nossa operação, né, ela é digital, né, totalmente digital, com pouquíssimos profissionais, né, em relação aí aos outros players que trabalham no mercado, né, com uma atuação, né, em 100% das rodovias do país e mais de 1.300 estacionamentos aí nas grandes cidades, grandes capitais aí do Brasil. Não, e tem uma novidade legal aí no mundo de vocês agora, que é o Free Flow, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso também, que agora todo mundo conhece as praças de pedágio, né? Só que agora as novas rodovias já estão com um pórtico que você passa e não tem que parar nada, mas eu acho que isso, a gente abre esse capítulo daqui a pouco. Ana, fala para nós um pouquinho da Roadcard, né? À toa que vocês estão lado a lado, vocês são parceiros, né? Sim, somos parceiros. A Roadcard é uma instituição de pagamento focada no nicho da logística. Nosso propósito é melhorar a qualidade de vida do caminhoneiro e levar eficiência operacional para as empresas, né? Intermediando essa relação entre o contratante do transporte de carga e os contratados, que são os caminhoneiros, na grande maioria autônomos, 75% do mercado é de autônomos. A gente também tem soluções de despesas corporativas para quem opera com frota própria também. Então a gente tem um sistema que é como se fosse um internet banking para o mercado de logística realizar esses pagamentos, porque tem regulamentações da Agência Nacional de Transportes por trás e que devem ser cumpridas a cada viagem. Então, não é simplesmente uma intermediação financeira, mas existe uma série de validações e cálculos junto do processo, né, de pagamento, para garantir que os nossos clientes, quando estão escoando a carga, não estejam infringindo nenhuma regra, nenhuma lei, e que o caminhoneiro possa usar o dinheiro dele livre e garantindo aí a rentabilidade da operação para ele. Perfeito. E aqui são 3 empresas que estão na ponta, né? Quando a gente fala de Make One, vocês estão nos bastidores para fazer tudo isso acontecer. Isso, e com foco na melhoria da experiência do cliente e do nosso cliente. Então, trabalhamos em conjunto com eles para que a gente possa melhorar, seja a sua interação, seja a sua infraestrutura, seja no âmbito da cibersegurança.
Então, tudo embarcado com inteligência artificial, seja generativa ou não generativa, e com um viés consultivo, né? Para que a gente possa trazer valor para os nossos clientes e eles possam ver quais benefícios são embarcados nessa jornada e possam entregar, de fato, uma experiência melhor. Então, esse é o nosso viés e como a gente atua nesse segmento. E eu acho legal, assim, três empresas aqui de infra, na verdade, né? Acho que isso que conecta vocês. Eu lembro muito na época das Olimpíadas. E eu estava aqui no Tecmundo na época e a gente fazia muita cobertura das Olimpíadas e bastidores, como que o Rio estava se preparando para receber os Jogos Olímpicos. E aí a gente via algumas questões relacionadas à segurança que a gente nem parava para pensar. Por exemplo, imagina se o sinal de trânsito da cidade for invadido. Você para as Olimpíadas. E aí é uma visão muito holística, né? Quando você pensa em como que você tem que trabalhar, principalmente missão crítica, né? Imagina, o Connect Car para de funcionar de um dia para o outro junto com o Road Card. A gente teve a experiência da greve dos caminhoneiros recentemente, né? Pega a greve, a guerra agora também na Europa, o grande problema é gás, né? E o quanto que isso impacta a Europa. Então, acho que o trabalho de vocês é muito importante nesse sentido, né? Como que vocês têm garantido que toda essa infraestrutura funcione da melhor maneira para que coisas como essas não aconteçam? Bom, posso começar. Você comentou aí a greve dos caminhoneiros, né? E você imagina, né? Assim, se o sistema, a Roadcard hoje tem 50% de mercado em relação a quem já está pagando frete de maneira legal, né? Porque 70% ainda, infelizmente, paga por fora, vamos falar assim, né? Então, a gente para a logística dos clientes, né? Se meu sistema parar, o pagamento de frete não sai, não se escoa a carga, não aparece o produto na gôndola e aí isso gera uma bola de neve, um prejuízo para todos, né? Assim, a gente vê como que foi importante, né? Todo mundo, a gente adorou quando aconteceu, por um lado, né, com essa paralisação aí dos caminhoneiros, porque finalmente as pessoas agora entendem a importância que tem os caminhoneiros do Brasil, né? 75%, você imagina. A gente está falando na Roadcard, 600 mil caminhoneiros que a gente tem em relacionamento, né? E que recebem o frete. De um total de quanto no Brasil? Você tem esse número? Uns 2 milhões, né? 1,5 milhão, por aí. É porque tem muita subcontratação dentro do transporte, né? Você fala assim, tem 150 mil empresas de transporte, mas uma subcontrata a outra. Grandes embarcadores às vezes só contratam empresas. Então, tem essa coisa da subcontratação. Mas a grande maioria é caminhoneiro autônomo mesmo. Só 20% do mercado que é frota, não à toa, né? Assim, o caminhoneiro geralmente é colocado numa rota, né, com uma estrada que não é tão legal, né? E aí a frota fica meio para distribuição, para as estradas assim, né? Mas São Paulo, Sul, enfim, e Sudeste, né? E esse caminhoneiro independente, ele é o que mais sofre. Ele é o que mais É onde sofre. Ele é a vocês mais parte ajudam. ele é o elo mais forte, mais fraco da cadeia, né? E é por isso que existem leis que regulamentam o pagamento de vale-pedágio, né? Que deve ser antecipado por um meio homologado, como a Connect Car, né? E os outros parceiros de tag. E frete, né? Que pode ser pago, logicamente, em conta corrente ou um cartão de débito pré-pago, né? Mas tem que garantir que o caminhoneiro receba o dinheiro dele para ele conseguir, enfim, ser um empresário, porque ele é um empresário, né? Quanto custa um caminhão? No mínimo 300 mil reais, né? A gente está falando no Brasil uma frota que tem 20 anos de idade, né? Por quê? Porque ele não consegue comprovar renda. Então, assim, gera um problema para a sociedade, né? Quando nossas famílias estão em risco na estrada, às vezes, o caminhoneiro toma rebite. É impossível. Gente, eu fiquei 4 dias na boleia de caminhão. Eu viajei. Então, assim, é impossível um cara sobreviver sem tomar rebite. É triste, mas é real, né? Porque só para carregar um caminhão são 4, 5 horas e depois para lonar e sair e ainda ter prazo para entregar. E ele ainda refém no posto, então você imagina. Na hora da entrega também fica uma fila, né? As empresas às vezes não têm esse respeito, né? Pelo tempo do trabalho deles, falando do tempo é precioso. Se respeitasse no tempo do caminhoneiro, com certeza ele conseguiria trocar o caminhão, por exemplo. Porque conseguiria rodar mais. Então, com certeza absoluta, essa questão de garantir a operação, tudo na Roadcard tudo tem redundância, porque a gente não pode parar. Eu tenho que sempre pensar, eu como área de produto, eu tenho que pensar, se isso aqui parar, como que o meu cliente vai pagar? Então, isso pra gente faz parte do nosso dia a dia. Tudo tem que ter 2, 3 saídas, tem que ter uns 3 paliativos aí. Eu costumo dizer que você só se protege daquilo que você enxerga. Então, você aumentar, além do que ela falou da redundância, você aumentar teu campo de visão com um bom ferramental, com uma boa análise de riscos, né? Isso faz toda a diferença quando a gente está falando de segurança da informação. Especificamente segurança da informação, porque a gente sabe que o nosso produto explode. Então, além da segurança física, que essa é a prioridade absoluta nossa, a segurança do sistema é super importante. A gente viu o que aconteceu numa refinaria de petróleo lá dos Estados Unidos, que parou
né, a produtividade. Se o cara invade uma caldeira, pode acontecer. Então, toda essa preocupação com o que enxergamos, como enxergamos, qual a melhor ferramental que a gente vai colocar e quais são as melhores pessoas e processos para que a gente opere esse ferramental é super importante. Eu brinco que eu só sei o que sei, né? Mas eu preciso aumentar esse campo de visão. Então, aumentar esse campo de visão é muito importante com bons parceiros, com bom ferramental e com boas pessoas para operar. É isso que a gente tem buscado lá. E o grande desafio do CIO, do CTO nessa posição é que existem muitos riscos, há muito o que fazer, e você tem que escolher as brigas que você vai comprar, porque você tem desejos infinitos, budget limitado, né, orçamento limitado. Então, você também ter uma boa análise de risco, de probabilidade, de impacto, isso é super importante para que a gente possa, isso é muito importante para que a gente possa conduzir o trabalho e escolher as guerras que a gente vai lutar diário, o resto a gente trabalha na mitigação. A gente conversou bastante sobre isso também, né, Ítalo, quando a gente estava se preparando aqui para essa conversa. Você falou muito de serviço de missão crítica, como que você trabalha, parar é quase como uma greve dos caminhões, como a gente já estava comentando aqui. Para vocês também esse olhar de segurança é fundamental ali no dia a dia. É demais, né? Sistemas de missão crítica, e nós nos consideramos como uma responsabilidade, né? Nós temos uma responsabilidade aí muito grande, né? Parece muito simples abrir uma cancela, né, lá de uma rodovia, de um estacionamento, mas para isso acontecer é uma imensidão ali de variáveis e de pontos de falha que podem acontecer aí no meio do caminho. Então, assim, né, complementando, né, o que a Cláudia colocou muito bem aqui, né, escolher as brigas e entender ali onde nós devemos colocar os nossos investimentos ali para poder ter a melhor escolha, para saber onde empregar os melhores investimentos para ter um retorno, né, muito mais forte ali, né, do ponto de vista de segurança, principalmente. No mercado, né, todo mundo sofre disso, né? Então, você nunca vai estar protegido 100% isso. Então, nós não podemos ali achar que tá tudo certo, tá tudo, né, completo, né? Nosso hall de soluções, né, está super robusto dentro da empresa. Não, é uma busca diária ali, né, de eficiência, né, para que a gente chegue, né, num patamar ali de um pouquinho mais tranquilidade ali, né, do ponto de vista de segurança, tá? Mais uma vez, né, complementando, se eu pudesse colocar em uma palavra aqui, seria os investimentos, né, de uma forma adequada ali, né, nas tecnologias que temos aí, infinidades aí no mercado. Ô, Ítalo, e tem um ponto interessante, se eu puder complementar a tua resposta, que é, a gente costuma fazer a defesa dos investimentos de segurança com uma visão muito técnica, né? Eu quero uma ferramenta de X, eu quero uma ferramenta de Y. Você fazer a conexão disso com a missão crítica do negócio é primordial para uma cadeira de executivo. Então, quem está assistindo a gente aqui, que é executivo, que um dia quer ser executivo, é entender exatamente, vai para o Gemba, vai para a ponta, entenda a sua operação e entenda que tipo de impacto pode acontecer na sua operação. E aí sim você vai falar de tecnologia lá no final da ponta. Entendeu? E é super importante isso que você falou, porque para você defender bem, você tem que entender a tua missão crítica, né? Que não é só abrir uma cancela, não é só invasar e distribuir um botijão. No final do dia, a tecnologia é meio, né? Exatamente. A diferença é como nós usamos a tecnologia para resolver e para nos protegermos. Né? Exatamente. Mas eu acho que é o porquê também, né? O porquê que você está fazendo determinada coisa. Exato. Tem uma coisa que você falou quando a gente estava conversando, que eu acho curioso demais quando a gente faz essas mesas assim, envolvendo universos que às vezes não são tão familiares a nós. Você falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Não tem Connect Car para moto, porque se a moto está passando ali na cancela e de repente vem um caminhão atrás, você está correndo o risco físico da vida da pessoa mesmo. O caminhão pode vir por cima de uma moto e criar um grande problema ali. Então são curiosidades assim de cada indústria que acaba sendo interessante a gente ficar sabendo disso. Você vê a importância do tag para o caminhão, por exemplo, né? A gente tinha até uma calculadora para mostrar para os clientes a economia, porque um caminhão a gente pode comparar com um navio, né? Não é a mesma coisa você frear um carro e frear um caminhão. Se o cara frear mal o caminhão, ele pode morrer esmagado pela carga. Pra você ter uma ideia, né? Se o cara não amarra bem uma bobina de cobre e ele tá descendo, ele pode morrer. E já aconteceu, né? Infelizmente, a gente vive muito, né? Entende muito disso e enfim, acaba sabendo dessas coisas, né? Então, tag para o não parar, né? Não ter que frear. Ele, além de economizar combustível, economiza pneu, economiza tempo. Então, é fundamental pro caminhão, né? E, infelizmente, não são todos os caminhoneiros ainda que aderem às tags, né?
E em função disso, até a Roadcard, que trabalha muito bem com todos os parceiros de tag, a gente agora inovou e fomos a primeira empresa homologada pela NTT para realizar o pagamento de vale pedágio obrigatório por placa, sem tag. Porque quando um caminhoneiro não tem condição, né, para ter, por exemplo, um cartão de crédito atrelado, para ter uma tag ou alguma coisa do gênero, ou mesmo algum parceiro nosso não quer aquele caminhoneiro, eu preciso garantir que ele consiga receber o vale pedágio obrigatório. Então a gente teve que criar uma tecnologia para isso, e não com o intuito de concorrer com os nossos parceiros, de jeito nenhum, né? Mas olha, eu tenho uma alternativa que é muito menos flexível que um tag e tal, mas que ele possa receber para aquela rota específica que alguém está pagando ele. A gente garante que ele pode ter receber o benefício dele, né? Eu trouxe esse ponto exatamente para poder mostrar como que entender o produto de fato traz ideias e possibilidades para desenvolvimentos. E aí entra no ponto de investimento. O que você tem visto de boas práticas do mercado para que os seus clientes ali consigam as verbas necessárias para poder fazer as coisas acontecerem? Você tem percebido uma evolução na maturidade das empresas? Sim, e eu pego muito a fala dela quando ela diz assim, poxa, eu preciso ampliar o meu campo de visão. Quando a gente fala de cibersegurança, isso aí já mostra o seguinte, olha, o que é comum, né? Eu vou garantir que eu esteja seguro. Eu não estou me preocupando muitas vezes que eu aumente o campo de visão. Quando eu escuto, eu quero aumentar o meu campo de visão para que eu possa ter mais consciência do que está indo, essa é a grande mudança. Então, é a conexão, é aproximar quem cuida de tecnologia, ou mesmo não, do negócio. E quando entende o negócio, você mostra qual é o valor, a conversa é outra. Então, as discussões são outras. Então, o investimento ele termina saindo com uma discussão mais ampla e mais favorável, porque eu estou conectando com o que eu posso falhar no negócio. Qual é o risco que o negócio vai ter se a gente não fizer uma função A, B ou C? Então, esse é um cenário de que é o que eu vejo do aumento do investimento pelas empresas, porque as conversas têm sido mais próximas do negócio e não mais próximas do âmbito técnico. E eu acho legal você trazer esse ponto de pessoas, porque assim, a gente tem percebido muito uma mudança no perfil mesmo do executivo, tanto o CEO com uma cabeça mais técnica e como o CTO com uma cabeça mais de negócio. Né, essa conversa está começando a acontecer de uma maneira mais inteligente, mais interessante, mais prática também. Como que vocês têm trabalhado pessoas no time de vocês? Para serem essa pessoa que entenda do negócio, que pense, né? Vocês estão comentando sobre isso também, dentro desse mundo de inteligência artificial, né? Como que o seu time hoje precisa ter uma cabeça crítica também. Lá na Copa nós instituímos um programa chamado de O Dia do Negócio. Então, pelo menos uma vez por mês, nós fazemos uma comitiva, ou numa revenda nossa, como tecnologia, né? Ou no próprio centro operativo, onde a gente faz o invase, distribuição, na nossa empresa de biometano, para que possamos conhecer o negócio, falar das dores do cliente e etc. Gente, eu adoro. Coloca a bota de segurança e vai para a operação. Então, eu acho que é ali que você tem os maiores aprendizados sobre risco, sobre dores, sobre novos negócios, novos modelos, sobre inovação, porque é ali que você está vivendo a tua operação. Acabou a era do executivo que ficava naquele castelo de cristal, sentadinho no ar-condicionado. Então, eu tenho conversado muito sobre isso com o meu time, ao mesmo tempo que você tenta conter a ansiedade das pessoas, né? Porque todo dia você acorda, tem uma ferramenta nova, tem uma coisa nova, enlouquecedor, se você for, né, acompanhar tudo isso. Então, a gente tem programas de letramento, inteligência artificial, a gente tem conversado com times sobre trilhas de carreira. Então, ao mesmo tempo que você olha para o lado tech, você também trabalha o lado soft, buscando, né, soft skills e todo esse conhecimento da área de negócio que nós temos. Como que vocês têm trabalhado pessoas? Complementando até que acho que os assuntos não tem como ser separados, né? Então hoje a contratação ela é muito importante, né? Porque não é só o técnico que você tem que olhar hoje, que antigamente era muito essa pegada que tinha, né, as empresas. Puta, vamos falar do técnico, cara, eu quero o melhor técnico que tem. Não, né? Esse momento a gente está priorizando a pessoa que tem a capacidade ali de aprendizado, a capacidade de empatia, de entender o problema do outro, sabe? Quando o comercial chega lá desesperado, cara, cadê a empatia da pessoa? É aquele cara que tá movimentando a empresa, né, pro crescimento. Se você não escutá-lo, né, como que a empresa, né, vai chegar nos seus objetivos se internamente você não tem essa empatia, essa sinergia ali entre as pessoas.
Então, a priorização ali na contratação de soft skills, sabe, de capacidades ali que o técnico você ensina. Né? Você tem N formas de transferir, né, esse conhecimento ali para o profissional, né? Agora, algumas características ali, algumas habilidades, infelizmente, a gente tem que buscar, né, isso já mais pronto, né, junto com a pessoa, porque aí a curva, né, de colocar esse cara voando dentro da companhia é muito mais tranquila, muito mais fácil. Até como a Cláudia colocou, né, assim, a cada dia surge uma novidade. Então, o lado técnico, ele vive em constante evolução e aprendizado. Então, a gente tem que ter mesmo as pessoas ali que queiram, né, que as pessoas estejam com vontade, tenham essa empatia para olhar. O aprender é constante. Nunca foi tão realística e verdadeira essa frase, né? Porque, assim, cada vez mais tem uma novidade. Já tá surgindo alguma coisa agora e a gente não sabe. Enfim. Na Roadcard, assim, pra gente é meio óbvio, assim, né? A gente ouve muito falar de CX hoje e a Roadcard nasceu, né, criando um novo mercado, né? Não existia essa preocupação do pagamento de frete, não existia, né? Eu que fui a primeira vendedora do produto lá em 2003, pagamento de frete se tornou lei em 2011. Então a gente veio antes, né? A gente estimulou a regulamentação do mercado, né? Então a gente tem uma consciência de que a única forma é você ouvir realmente as pessoas, os seus clientes, né? E para isso você tem que ter um time também muito sensível em relação a isso, né? Então a gente está dizendo, a Roadcard é voltada para a inovação porque ela nasceu de uma inovação, né? E então a gente, para manter isso vivo, a gente busca ter a menor quantidade de funcionários. A gente trabalha muito com parceiros, por exemplo, TI pra gente, 80% é fábrica, né? Os tech leads, os líderes e tal, são nossos funcionários, mas as fábricas são contratadas. Então, por quê? Porque a gente entende que isso ajuda também a manter a nossa cultura mais coesa. E o grande desafio, né? Eu fui 20 anos diretora comercial e vim para esse mundo, né, de inovação e tecnologia, foi de uma insatisfação mesmo, de olhar para o mercado e os clientes falarem, e aí, cadê? Qual que é a próxima inovação da Roadcard? O que está acontecendo, né? E eu querendo vender e sabendo a necessidade do que tinha. Então eu falei, olha, eu vou aprender a ser diretora de produto, mas entendo muito do negócio e da dor do que está acontecendo no mercado. E na hora de montar o time, né, o que a gente estava conversando, eu senti esse choque, né? A diferença, primeiro, né, no tratar, né, de uma área comercial com uma área de produto, né? E realmente o skill. Porrada, né? Aguenta porrada. E o skill, né? Porque assim, a área de produto não tem como. Você tem que ter pessoas que tenham muito bom raciocínio lógico, né? Assim, eu não entendo de tecnologia, né? Assim, de bits e bytes. Eu não tive formação em TI, né? Mas entendo do negócio e tenho um bom raciocínio lógico. Então, me dei bem. Hoje em dia eu falo, poxa, eu devia ter nascido de produto e descobri por acaso. Descobri porque eu tentei me colocar onde a Roadcard precisava de mim naquele momento. Não foi uma decisão egoísta, foi uma decisão até corajosa, porque depois que eu entrei eu falei, nossa senhora, eu fui realmente quase negligente comigo mesma, sabe? Porque graças a Deus eu entendo bem do negócio, porque tive que pegar no tranco. Agora, é muito diferente, porque você tem que realmente colocar as pessoas, eu sempre falo isso pro time, você tem que estar onde você está feliz. Porque se você não está feliz, você não dá o seu máximo, é impossível. Você fazer o que você gosta, para mim é primordial para você ter inovação, porque você fica com aquilo na cabeça, você está tomando banho e vem a ideia, mas é porque você quer resolver aquele problema, você é sensível àquilo. Então eu acho que é fundamental para empresas que realmente focam em inovação, que desperte essa paixão nas pessoas, né, e que dê espaço para o erro. Porque as pessoas têm um problema. Eu, às vezes, falo assim, eu errei. Às vezes, põe embaixo do tapete e falo, gente, não tem nenhum problema errar. Então, eu costumo cacarejar quando eu erro. Para eles entenderem, pô, se até ela erra, quem que sou eu? Né? Eu posso errar também. Errar faz parte do sucesso, né? E eu acho que a gente sempre foi muito cobrado em relação a isso. Às vezes, as pessoas têm essa dificuldade de admitir um erro, né? Você não vai errar a mesma coisa, erre coisas diferentes. Mas a errar faz parte do sucesso. O problema é quando erra a mesma coisa, né? Exatamente. Então, realmente as pessoas, assim, é fundamental, né? Parece que a gente tá fazendo uma coisa clichê, mas assim, escolher as pessoas de acordo com a sua cultura. Eu lembro que eu fiz um curso de inteligência, de business intelligence na Disney, e eu perguntei, eu falei assim, mas como é que vocês conseguem, eu sou apaixonada pela Disney, né?
E aí eu falei, como que vocês conseguem, né, deixar os seus funcionários tão felizes? Porque você chega aqui, tudo bem, eu tô num sonho, né? Mas o cara, todo dia ele sorri pra todo mundo que entra, ele não trata ninguém mal. Como que pode, né? Eles falaram pra mim, muito simples, a gente só contrata pessoas felizes. Eu achava que era a cultura da Disney transformava o funcionário em feliz. Não, é o Não é o currículo que eles olham. E a forma como eles fazem a propaganda da vaga, né? Uma propaganda que ficou na minha cabeça de motorista daqueles ônibus da Disney que ficam andando entre os parques. Eles fizeram o quê? Um motorista, uma menininha descendo como se fosse realmente uma princesa e o motorista do ônibus fingindo que ela era princesa de verdade. Então ele fazendo a propaganda da vaga é assim. Eu pergunto pra vocês, que motorista que vai se sentir atraído por trabalhar na Disney? Um que combina com a cultura. Então, em vez da gente dar murro em ponta de faca, a gente tem que olhar pra nossa cultura e falar qual é o tipo de profissional que aguenta. Porque, assim, é impossível uma pessoa dentro da Rudicard não ser comprometida e se dar bem comigo. E principalmente os novos funcionários, assim, tipo estagiário. Eu sempre contratei dessa forma. Fui com a cara. Estagiário não tem currículo, mas se foi com a cara, se tem o perfil, né, se tá alinhado com a cultura, a postura, o jeito de você lidar com as pessoas, tem alguns aqui que já trabalharam comigo nessa linha aí, ó. Estão ali do lado de lá das câmeras. São todos felizes. Exato, são todos felizes. Fazem o que gostam. E assim, eu acho que você tocou num ponto legal, que é o tema principal aqui é CX, né? Mas a gente tem que lembrar que CX é para dentro do time também, né? Sem dúvida. O time é um cliente também. Então, acho que tudo isso que a gente está falando aqui não deixa de ser CX. E aí, conectando com esse ponto, eu queria puxar uma coisa que você me contou. Pode falar. Daquele funcionário que você perguntou para ele... Essa história, caos mineiro, né? Caos vai mineiro. Lá. A gente fala muito de conflito geracional e tal, e eu tive um colaborador um tempo atrás, e hoje em dia, nos times de tecnologia, a gente tem as pessoas de sexagenárias e tem os jovenzinhos, né? Eu ainda estou no intermediário ali, né, e tal. E aí eu sempre faço reuniões recorrentes com o meu time, de individuais, né, que a gente chama de one-on-one. E eu fui fazer com ele. Hoje em dia eu nem pergunto mais onde o cara quer estar daqui a algum tempo. Antes eu falava, onde você quer estar daqui a 5 anos? Já é muito, então a pessoa já fica incomodada. Então eu não coloco mais prazo, né? Eu só falo. E aí, o que você quer pro seu futuro? Tal, eu só falo sem mais. E eu perguntei pra esse rapazinho, né? Falei, e aí, onde você quer estar daqui a algum tempo? Tal. Ele falou, aqui que não é. Aí como que você lida com uma resposta dessa? Aí deu aquela tela azul, né, no Nossa líder, e eu falo, Senhora. cara, o que eu falo pra esse rapaz agora? Que peguei um copo d'água, dei aquela tomadinha e fui pensando, né, enquanto isso o processador batendo lá, né. Aí eu falei, aí pra ganhar tempo, óbvio, que eu não fazia a mínima ideia do que falar pra ele, falei, me fala mais sobre isso. E ele começou a contar. E aí faz parte do nosso papel como líder a gente entender, né, o que motiva as pessoas, o que faz a gente levantar da cama. Todo mundo levanta da cama por algum motivo, né? E ele começou a contar que ele queria abrir uma startup de um negócio de chopp. Eu falei, peço ideia, hein? Essa ideia aí é boa, tal, não sei o quê. E essa pessoa está trabalhando até hoje. Ele já foi promovido várias vezes, ele continua trabalhando em paralelo no negócio da startup dele, porque eu acompanho ele até hoje, e era o sonho do cara. E aí, no final, que ele me contou tudo, com o olho brilhando, eu falei assim, cara, então vamos aproveitar o máximo do teu tempo para você pegar repertório para que você possa ter mais sucesso na sua startup. Aqui você vai aprender a lidar com pessoas, aqui você vai aprender a entender a necessidade, aqui você vai aprender a desenvolver, porque você vai precisar de desenvolvimento para a tua startup. Mas foi, assim, um aprendizado para mim. Né? E é interessante, e aí eu conecto com outra coisa, sabe, Igor? Quanto mais a gente sobe, menos acesso pessoal a gente tem ao nosso time. Porque para eles, a gente é um só. Mas para nós, eles são muitos. E aí, acho que um bom papel da liderança também, isso para escolher boas ferramentas de segurança, para fazer bons produtos, para qualquer coisa, é escolher bem os nossos. Né, a nossa camada tática. Quem são os gestores que o que você falou, se não for comprometido comigo, não tá, né? Quem são os gestores que vão descer aquilo que é primordial para mim, aquilo que é ético, aquilo que é conceito de liderança e etc. Eu trabalhei numa grande empresa, grandíssima empresa, muitos anos atrás, e eu era extremamente fã do presidente. Então, o presidente fazia as lives e eu estava começando na minha carreira, eu ficava assim, nossa... Ele fala tudo que eu penso e que eu concordo. Cara, mas na operação, no chão da fábrica, era uma droga. Então, assim, a mensagem dele não estava chegando. Em algum momento a coisa estava se perdendo ali. Então é um cuidado que eu tomo muito. Tipo assim, aonde que está perdendo ali a minha mensagem? Será que está perdendo? Não precisa ser todo mundo igual.
né? Que é a Exato. diversidade dá trabalho, né? Se todo mundo tivesse de camiseta preta aqui, falando as mesmas coisas, etc., essa discussão seria muito mais fácil. Mas a diversidade, ela te provoca. Não precisa ser todo mundo igual, mas aquilo que é básico para você, aquilo que é inegociável, essa característica você tem que buscar nas pessoas do seu time e na camada intermediária, porque são eles que vão fazer o resultado vir. Exato. E tem que dar match, né? É. Eu costumei fazer uma coisa, eu sei que eu sou uma pessoa muito forte, né? Muito impulsiva, enfim. Então, às vezes, eu comecei a entender que eu assusto, né? Uma terapeuta minha falando, Luísa, você é aquele dog alemão que acha que é chihuahua. Porque pra mim, eu não vejo essa coisa da hierarquia, entendeu? Mas quem tá abaixo de você te vê como um gigante. E você não imagina que o que você vai falar vai reverberar na vida da pessoa. A gente não tem noção. É Exato. como se a gente tivesse com um microfone desse o tempo inteiro, né? É uma responsabilidade muito grande. Então eu comecei a inverter e falar, me entrevista. Eu aprendi isso com meu Nossa, pai. aí com você ainda, Falei, me aí que a entrevista. pessoa deve travar de verdade. Eu falo, assim. me entrevista. Imagina. Não, tô falando quando eu vou contratar mesmo. Ah, A tá, última, tá. eu falo pra pessoa me entrevistar pra ver se eu sou um líder que ela quer ter. Porque tem que dar match. Exato. Não adianta você ficar dando murro em ponta de faca, tem que ver se combina. Olha, eu sou uma pessoa que, numa reunião, eu costumo falar de um erro de um pro outro. E isso é um puta paradigma. Nossa, você falou que eu errei. Eu falei, cara, mas eu também erro. Por que você vai fazer o teu colega cair no mesmo erro que você... Se tem a tua experiência que pode ensinar o colega. Não é um demérito. Então, eu tenho essa coisa de trabalhar com erro que não é todo mundo que aceita, entendeu? E eu falo, gente, você tem que aprender a ter essa transparência. Tem que dar o match, né? A gente Tem que joga dar em o match. time. É. Então eu pego e falo assim, ó, é o seguinte, eu falo o que eu penso, papapá, pergunta aí. E eu dou esse espaço pra pessoa perguntar. Gostei, Ou vou seja, copiar. Não, é legal, porque aí a pessoa, você vira uma coisa, você também me escolheu. A responsabilidade também é sua. Não é só minha que eu te escolhi. Não, você também não tem é que escolher. unilateral, né? É. Ela- Eu aprendi isso com meu pai, mas ele fazia isso né? Porque agora eu falo que fazia, porque ele tá há muito tempo com a mesma secretária. Mas ele me contou um episódio da secretária dele, entrevistando ele, porque ela chegou lá e falou, falaram que o senhor é muito bravo. Ela falou, então me entrevista. Entendeu? E ela tá até hoje com ele. E aí eu falei, pô, peguei isso pra mim? Pode pegar, vou copiar, porque vou copiar. é uma boa dica. Você também falou de desenvolvimento de talentos, né, Ítalo? Eu brinco com o meu pessoal, que eu falo assim, eu tenho o time que eu quero. Agora vocês tem que ter o time que vocês querem. Uhum. Né? O time que vocês confiam, um time que vai estar junto com você nos momentos difíceis. Né? Então eu acho que essa relação de confiança, né, entre as pessoas, ela tem que cascatear de uma forma muito tranquila dentro das pessoas. E é isso que vai dar, por exemplo, esse match, né, que você acabou de falar. A pessoa poder ter a confiança também de falar, né, se abrir para você e trazer um problema, trazer uma melhoria, né, trazer uma visão mão dupla, né? adicional. É uma mão dupla, né? A pessoa, Exato. o nosso time tem que ter tem que enxergar em nós, né? Eu falo isso pro meu, assim, da mesma forma como vou pedir para vocês fazerem alguma atividade e às vezes a gente vai precisar se estender, fazer uma força-tarefa, etc., tem que ter a confiança de que também quando houver uma necessidade de emergência, vem a mim, fala, e a gente vai discutir, falando, cara, não se preocupa com isso, aqui tá resolvido. Não se preocupe, tá tudo bem, a gente se organiza, porque ou é time ou não é time, né? Exato. Então, assim, tem que ter esse cenário de confiança recíproca, né? E eu gostei do que o Ítalo falou, assim, ó, tem um time que eu quero, né? Então tem o time que vocês querem também. Então, Exato. Isso tem que ser montar cascateado até Exato. chegar, sabe, na pessoa que, né, vai colocar a mão mesmo ali na entrega, né? Vocês já ouviram o termo rasgar o samba? Não. Não, então vamos lá. Curiosidades gerais da Cláudia aqui. Rasgar o samba significa o seguinte, as escolas de samba, quando vão escolher o samba enredo do ano, elas fazem concurso entre elas, né? E aí estão lá escolhendo o samba, tal, cada um com as suas preferências, etc., dentro da mesma escola de samba. E um samba enredo só é escolhido. E aí, quando sai dali, o que eles falam rasgar o samba? Todos os outros samba enredos são rasgados e fica todo mundo comprado com o samba enredo, mesmo os que perderam. Então, o que eu falo pro meu time é, o que foi discutido dentro de uma sala de reunião, mesmo que você não concorde, se foi discutido, se foi combinado, rasguem o samba, né? Então, assim, cada um tinha uma opinião antes, mas agora rasga o samba, agora nós vamos alinhados para o resto do time para descer isso de uma maneira adequada.
Então, é curiosidades gerais para vocês usarem também com o É, time de muito vocês. legal. Pô, a Importante. gente... Conversar com a Cláudia é isso, né? A gente vem falar Vai de pra tecnologia e começa a pessoa. falar de pessoas, É de Eu isso. gosto liderança. de Minas, Não, mas eu entendeu? gosto muito desse tema. A gente tem que falar de tecnologia ainda, mas queria puxar só mais um exemplo também dessa coisa de relação de times, como que conquista times, como que você traz pessoas que estão ligadas ao propósito. Dia desse estava gravando com o CEO da Sami. E ele é um cara que gosta muito de tecnologia, então ele puxa muito isso para a Sami. Sami Plano de Saúde, para quem não é de São Paulo principalmente, né, que não conhece, porque ele está bem focado aqui, mas é um plano de saúde mais tecnológico, digamos assim, né? É um plano de saúde digital first, que acaba trabalhando muito em linha de telemedicina, quase um médico da saúde, o médico da família e tal. E eles fizeram um hackathon dia desses lá. Quem ganhou o hackathon foi o time de menor aprendiz. Que bonitinho. Menor aprendiz, não é nem estagiário, menor aprendiz. E é assim, dando um banho nos engenheiros, dando um banho em P&D. E aí ele falando por que isso aconteceu, né? Ele estava entendendo um pouco dali, talvez um pouco do jeito do mais jovem utilizar a inteligência artificial quase como um copiloto mesmo, tipo, me dê respostas melhores. E a gente, nossa geração, aprendeu a usar a inteligência artificial, tipo, faz para mim aí aquela apresentação, né? E eles estão muito nessa linha de, putz, me dá essa ferramenta aqui e sabe, eu provoco com perguntas mais interessantes para que ele me dê respostas ainda mais interessantes e evoluir. Então eles trouxeram ideias ali para o atendimento online, principalmente de resumo, de sumarização de atendimento, que são incríveis, do tipo, coisas que ninguém pensava. No final ele vinha, o médico faltou empatia no médico, converse com ele. Sabe, alguma coisa nessa linha assim também? Não só o diagnóstico da doença em si, alguma coisa nessa linha. E eles estavam pensando muito além, coisas que os executivos ali não estavam pensando. Então eu acho que é muito disso, né? Busque as pessoas que realmente Exato. estão alinhadas ali com o seu propósito. Como que vocês têm buscado esses talentos? Eu tenho visto muita empresa também buscando em universidade, buscando aquelas moscas brancas na universidade enquanto elas ainda estão sendo formadas. Vocês têm alguma coisa nessa linha, não? Olha, a Rudicard tem, assim, o RH às vezes busca também, né? Assim, mais recentemente, a gente começou a fazer isso um pouco na área financeira e tal. Mas eu tô cobrando meu RH para encontrar outros caminhos, né? A gente estava comentando, assim, a dificuldade dentro da área de produto, que eu acho que essa coisa da área de produto, né, é uma coisa, se você for olhar, recente, né? Assim, começou a se ter destacado aqui um pouquinho da área de TI e tá no meio ali, né, da área comercial e da área de TI e precisa ter um raciocínio lógico diferenciado, precisa gostar de estudar, sabe? Gostar de se aprofundar, mas ao mesmo tempo tem que ter a sensibilidade também de olhar o mercado. Eu também sou diretora de marketing, né? Então, inovação, produto e marketing. E eu era já marketing quando eu era da área comercial. Então, eu trouxe o marketing também comigo um pouco mais para a área de produto que eu não dominava. Eu dominava o P, né, do marketing, que era mais voltado até para o B2B, né, do que para o B2C. Agora que a gente está tendo produto para o caminhoneiro também, então era muito B2B, né? E quando você vai para o B2C, aí sim precisa de tecnologia, porque é muito mais complicado de você conseguir ter essa percepção do mercado. Então, escolher um time de produto, para mim, é muito mais difícil do que escolher um vendedor. Porque o vendedor, você olha puramente a postura dele e essa vontade de ir atrás, de improvisar e tal, e daí você prepara. Eu lembro uma vez, estava numa final, assim, de 2 candidatos, e um tinha trabalhado na Lelo, né, que pra mim, poxa, meio de pagamento tem tudo a ver, não vou ter que explicar nada pra ele, né, de meio de pagamento, tem que explicar de logística, né. E uma outra pessoa que, o último emprego dela tinha vendido grama, tipos de grama, nanana. E eu fiquei com ela. Aí minha amiga falou assim, nossa, você ficou com a menina que vende grama? Eu falei, cara, mas na hora que ela ficou desempregada, ela foi, vendia trufa, fazia isso, fazia aquilo. Eu falei, é isso que eu quero. O vendedor, ele tem que gostar de dinheiro, ele tem que saber se reinventar. Agora, na área de produto, ainda mais agora com a IA ajudando no currículo, gente, é muito difícil. Aí você tem que ir, realmente, eu olho primeiro o perfil mando na psicóloga, ver o perfil da pessoa, imitando lá a Disney, e depois eu olho o currículo. Primeiro eu falo, só me mostra pessoas que são proativas, né? O negócio do feliz da Disney ficou na minha cabeça, assim, que aí sim trouxe um pragmatismo para escolher, mas tá difícil. Não, eu tenho visto muitas empresas assim, de tecnologia pesada mesmo, sabe? De desenvolvimento de inteligência artificial. Estava conversando com o Bruno Pierobon, dia desses, que é o fundador da Zup lá atrás, agora ele está com outra empresa de desenvolvimento de inteligência artificial, tipo uma OpenAI brasileira quase. Então ele tem que buscar aquela mosca branca de fato, né? Ele tem ido à universidades, ele tem pagado salário para essas pessoas para ficarem estudando e participando de hackathons globais, porque ele está nivelando globalmente, assim, e os caras que estão com ele estão conseguindo ganhar uns hackathons globais, assim. Então ele está num nível muito acima, assim,
cabeçudo mesmo de tecnologia. Mas vamos falar de tecnologia aqui também, né? Porque a gente acabou falando muito de pessoas, só para provar o ponto de que tecnologia está aí para poder ajudar pessoas. A gente tocou um pouco no ponto de IA aí, né, como aliada e como ameaça. Como é que vocês têm visto isso hoje também no desenvolvimento de produtos de vocês? Até que ponto ela é aliada, até que ponto ela é uma ameaça, principalmente falando de cibersegurança, né? Está aí disponível para os dois lados. Super aliada, né? É o cenário de que tem todas as ferramentas, a IA, ela como você bem falou aqui do exemplo do hackathon da SAMI, né? Então, ela acelera muitos processos, né? Então, muitas análises que antes tomavam tempo para a gente poder, assim, a gente aqui vai se reunir semana que vem, e a gente vai se reunir semana que vem para levar algo para o cliente. A IA está processando, está encontrando ali algumas correlações e vai trazendo isso muito rápido para que a gente possa ter um olhar rápido. Então, no mundo da cibersegurança, vamos fazer um pentest, daqui outro pentest, daqui mais tantos meses. Não, deixa a IA rodando ali e fazendo o processo de validação, se tem vulnerabilidade ou não, se foi corrigido, surgiu algo novo de ontem para hoje para que possa rodar. Então, a IA é uma aliada ferrada para poder acelerar o processo e a gente enxergar aquilo que a gente não enxergava, como a Cláudia trouxe. Porque, assim, eu adorei quando ela falou isso. A abertura do espectro é importantíssima para nós. É importantíssimo. Porque, assim, a minha avó já fala assim, como é que eu vou procurar algo se eu não perdi? Então, como é que eu vou buscar por algo para me proteger se eu não sei? Né? Então, acho que é por aí. Sim, e quando entra na interoperabilidade, que é muito a realidade de vocês dois principalmente, superfície de ataque cada vez maior, a visibilidade talvez fique cada vez mais comprometida, cada vez mais difícil, né? Como que vocês lidam com isso? A IA é para o bem e para o mal, né? Então, assim, se você não usar, você já, né, automaticamente... Você já morreu. Né, você já virou né, ali o target ideal, né, para quem quer fazer algo, né, que não seja muito desejado, né? Exato. Vamos colocar dessa forma. Né? Então, usar não tem como não adotar. E ela, como você falou, ela reduz muito a superfície, né, do risco, da invasão e assim por diante, né? Que eu acho que é a partir daí que você começa a ter uma eficiência melhor ali no seu ambiente desse ponto de vista. Quando a gente fala da interoperabilidade, você pega ali, né, uma viagem daqui para, sei lá, Presidente Prudente. Aí você tem ali, não tem mais o pedágio, né? Vamos colocar ali. Você tem, né, pórticos que você passa. de free flow. Cada pórtico pode ser até de uma concessionária diferente. Então, assim, na visão CX, você chega lá, você não tem a tag, por exemplo, né? Porque com a tag, isso daqui já está interoperável. Mas se você não tiver a tag, pode ser que você tem que entrar em 4, 5 concessionários para você quitar o seu débito ali por ter passado naquele local. Puta, experiência muito, muito quebrada, né? Vamos colocar assim. Então esse é um dos principais desafios hoje no mercado, é a gente conectar, né, isso aí tudo. Então, neste momento, nós não somos concorrentes. Nós somos empresas ali para resolver um problema do nosso cliente. Como a Rudicar acabou né, como a Ana acabou de colocar, né? É uma solução por placa, né, cara? É uma solução nesse ecossistema que vai complementar ali, né, e resolver um problema ali de um cliente ali. Pô, tá tudo certo, entendeu? Tá tudo ok. Por quê? Porque o nosso foco tem que ser o cliente. Do ponto de vista de segurança, mesmo assim, o problema é o mesmo, né? Então, como, né, nós compartilhamos as experiências, né, de uma falha, de um problema, e nós como empresas aqui, nós nos damos as mãos aqui para, né, resolver esse problema. Porque investimento, cara, eu posso fazer o meu investimento, né? Cláudia fazer o dela, a Ana fazer o dela. Pô, mas se a gente estiver juntos, entendeu? Pô, a gente já aprendeu juntos aqui, pô, o investimento também fica otimizado, né? Então eu acho que esse é um caminho que a gente pode perseguir e tem que mirar ali, que é esse compartilhamento ali de experiências e informações no mercado, né, na indústria. Eu concordo, e para nós, né, na Roadcard, como a gente é um hub de pagamento, você pode imaginar a quantidade de empresas que a gente tem integrado, né? Então a gente está integrado ao Bradesco, imagina, o meu sistema autoriza transações dentro do Bradesco, dentro do Banco do Brasil, né? Diretamente, né? Às vezes o próprio banco, quando é muito grande, fala assim, mas vocês aqui autorizam transação? Sim, autoriza, tira da conta do Bradesco, coloca no cartão do motorista, pelo meu sistema.
Então imagina, não só, né, essa sensibilidade, porque quando a gente está falando de logística, né, a gente está falando de just in time, quer dizer, a gente não pode realmente atrapalhar a vida do nosso cliente. Quanto mais transparente, né, o sistema Pancard tiver dentro das organizações, melhor. Você imagina que a gente tem integração com mais de 200 empresas integradoras, que são empresas que têm TMS, que é o sistema, né, como se fosse o RP da logística, né? E a gente tem que ter um conector universal, porque o nosso cliente tem o sistema dele, que tem que integrar com o nosso para conseguir gerar todo o mecanismo que ele precisa ali, operacional, para escoar a carga. Então, se uma das empresas falham, né? Então, quando o Bradesco está fora do ar, o meu cliente reclama para mim. Ele fala assim, pô, mas não sou eu. Então, por isso que eu digo, eu tenho que ser multimeio de pagamento. Olha, paga com Pix. Não precisa pagar via cartão Bradesco, né? Paga com Pix, paga de outro jeito. Então, a gente tem que... Por isso que eu falei da redundância, né? A redundância não é só de servidores e tal. Não, de produto mesmo, de solução. Redundância de solução. Porque não dá para eu garantir que vai estar tudo no ar. Agora, se uma Amazon sai do ar, todos nós saímos do ar, não tem jeito. Então, quando o cliente fala, não, quanto que você tem de 99,90. Eu lembro quando o nosso CTO entrou, a Kira, né? E aí nas primeiras ele veio de outra indústria e tal. E aí ele falou assim, numa reunião junto com o cliente, eu ainda estava na área comercial. Não, mas foi um episódio que teve, mas foi 1%. Aí o cara falou, 1%? Sabe quanto que é uma carga que eu carrego aqui? 500 mil reais, vezes... começou a ver o tamanho do prejuízo. Cara, nunca mais ele vai falar 1%. 1% é muita coisa. Então, a gente tem muita preocupação, obviamente, né, com a questão de segurança, com todos esses parceiros, né, que a gente tem e tudo, mas mais importante que isso para o nosso negócio é garantir essa né, essa troca de sistêmica que a gente tem. E aí vem muita conversa sobre SLA, porque você imagina se conversar isso com cada parceiro, né? Aí o cara fala, olha, eu tenho uma parada programada. Aconteceu segunda-feira, o nosso parceiro Doc, que a gente usa a gente é Pix indireto com eles, saiu do ar e estava programado por 2 horas. Um caos, um monte de transação de frete parado, o cliente achando que tem problema, mesmo você tendo avisado. Falou, antecipe suas cargas. Então, se um parceiro não avisa que vai sair fora do ar, e isso interfere na minha operação de pagamento, né, para os meus clientes, putz, a gente cria um problema gigantesco, né? Mais caminhoneiro esperando para conseguir sair com a carga e é o tempo dele que vale ouro e do nosso cliente no também. final do dia a gente está falando da experiência do cliente, né? Sem dúvida. E a experiência do cliente não é apenas quando dá tudo certo, né? É muito pelo contrário, e quando não dá certo? Eu queria complementar com isso. Acho que um ponto importante que muitas vezes a gente esquece quando nós estamos falando de interoperabilidade é o caminho, a gente fala do caminho feliz, né? Exato. Que é o que você está falando, é o caminho triste. Exato. E se eu for invadido? Quem eu desligo primeiro? Exato. Qual é a ordem que eu vou desligar? Qual é o procedimento que eu vou fazer? Porque o risco existe. Como que eu vou avisar meus parceiros? Como eu me comunico com eles? Porque normalmente a gente... Já temos um plano, né? Eu vou dizer a minha culpa aqui. Normalmente a gente se preocupa em conectar e conectou, tá tudo bem. Que alívio, conectou, que ótimo. Os sistemas estão trocando as informações. Mas a gente não se preocupa com o caminho triste. Então a hashtag fica a dica, caminho triste. Porque coisas vão acontecer. Isso é fundamental na área de produto. A maioria dos famosos change requests, é por isso que eu gosto de mapear na Rodicard, assim, o que é erro de projeto, né, e o que foi erro de TI. Esqueci, né, tava escrito e você não desenvolveu, e o que a gente deveria ter pensado que não pensou. Então você pode ser feliz, mas não feliz demais. Você tem que ser... Não, você tem que pensar em todos os cenários de erro, todos. É. Você tem que, na hora que você está pensando, você tem que ser aquele, assim, a teoria do caos. Quais são os cenários que podem dar errado, né? Então, assim, nessa de escolher um parceiro de Pix, por exemplo, cara, eu vou lá e fico olhando o nível de mensagem de erro, porque eu quero dar para o meu cliente uma mensagem clara do que ele tem que fazer. E eu entender, posso reprocessar essa transação ou não posso reprocessar porque vai dar um risco de duplicidade, né? Porque eu estou ali interagindo com quem está ali realizando a transação dentro da nossa conta digital, enfim... E aí, assim, eu preciso ter essa comunicação bem clara e por isso que a gente pensa nos cenários de erro, porque senão vira uma bola de neve, gente. Sempre vira uma bola de neve. E quando a gente está falando de mercado, né, e olhando o nosso cliente, né, pensar o produto e pensar na melhor experiência dele é primordial, né, dando esse match ali, né. Por exemplo, nós temos um produto carteira auto que a gente está lançando já pensando nessa interoperabilidade das concessionárias. Então, a gente conseguir, né,
pagar, né, e reconhecer essa passagem, né, numa rodovia, independente de onde ele vai passar. Então, puta, que legal fazer isso. Não, é complicado demais. Muito. Porque você tem que pensar no seu produto, na sua empresa, mas tem que pensar nas outras empresas. Tem que pensar no ecossistema como um todo, né? Então, assim, mais uma vez, né? Compartilhar, eu acho que está próximo lá na indústria, né? Com o foco cliente, eu acho que essa pensar na experiência do cliente solução. É a única solução. É estar disposto a trabalhar no complexo. Perfeito. Né? Acho que essa é a grande sacada. É porque se você acha que vou fazer o mais fácil, é o mais simples, ele não dura nem até o final do dia de hoje, né? E assim, Por isso que eu acho curioso falar de CX hoje, que ficou moda, não existe esse nome. Não existia, né? Eles falam assim, como... Eu olhando, eu falava assim, como que pode ser sem a preocupação do CX? Eu não consigo imaginar uma empresa de sucesso que não pense... de fato, não parta, Exato. não parta da dor do cliente, né? Da sensibilidade da dor do cliente. Mesmo a área comercial, eu falo, ó, é uma conexão. Você não tem que ir lá com eu preciso bater metas. Você começou errado. Qual é a dor do cara? Porque se o cara se dispôs a falar com você 1 hora, é que tem alguma coisa ali que você pode resolver. Ou ele acha que você pode, que senão você não estaria na mesa. Então, cara, usa seu tempo para se conectar com ele. É dali que vai vir a solução. É tão simples que irrita. Né? De você falar assim, Exatamente. Imagina trabalhar com ela. Imagina trabalhar com a Ana. Solta umas dessas na mesa e fala, oh meu Deus. Vocês já estão entendendo, né? Porque eu tive problema no começo. Mas Bom, mas aí a gente está falando muito, né, de tecnologia, olhar para o cliente final e tal. E eu fico brincando que assim, o CTO, o CIO, se você quiser uma profissão que você não tenha paz, tá aí, vire um CIO, CTO, porque é sempre novidade, sempre coisa diferente acontecendo, né? E aí como que vocês estão olhando para o futuro? Porque hoje, com IA, você tem ataques horizontais ali de 58 segundos, né? A média é 42 minutos, acho que teve o recorde foi 58 segundos. Quer dizer, você tem que estar sempre atento e sempre naquele limiar de tipo, né? Putz, será que vai acontecer alguma coisa agora ou no próximo minuto? Então acho que é uma cadeira meio tensa por natureza, assim. Como que vocês estão olhando para isso? Assim, essa pressão por novos serviços digitais também, o marketing sempre querendo o lançamento quanto antes, mas aí vocês com essa visão de que, putz, eu tenho que ver todos os caminhos, todas as possibilidades de erro. Como que vocês estão conseguindo dosar isso no dia a dia, nesse mundo Esse atual? equilíbrio, assim? né? Esses dias foi engraçado que uma pessoa ligou para mim e pediu desculpa porque estava me perguntando sobre o microfone de uma sala de reunião. Eu falei, não, fica tranquilo, aqui a gente olha do mouse e a transformação digital em 2 segundos. Então, eu acho que um dos nossos papéis é não entrar em desespero mesmo, Isso. sabe? É saber que tem coisa nova vindo, é saber que você vai ter que escolher as brigas que você compra, brigas de defesa, brigas de entrega de novos produtos, né? Tudo aquilo que a gente é cobrado. Você sabia que a média de um CIO no cargo dele é 1,7 anos? Só. Ou saem com ele ou ele pede para sair. E aí tem uma coisa também, ele tem que estar muito alinhado com o CEO, com o resto do board. Muito, então se muda um, meio que... Tudo permeia comunicação, É. gente. Tudo. Porque assim, eu falo que não tem ninguém satisfeito. Tem gente sabendo que de coisas que não estão acontecendo. Então a gente passa por crise, eu falo, cara, realmente esse negócio tá super complexo para resolver. Então, assim, o cara se compadece com você, porque ele sabe que você tá dando o teu melhor, você tá tentando resolver. E ele sabe qual é a tua intencionalidade em termos de roadmap de entrega, que você tá conectado com o plano estratégico. Então, acabou aquela pessoa que só olhava para ferramental, que só olhava, ficava sentado na cadeira no ar-condicionado, Exato. que não se comunicava com pares, que não se comunicava acima e que não se comunicava abaixo. Eu tenho que entender o cara que tá dando enter ali, o que tá acontecendo com ele. Então, eu acho que é se preparar para o futuro. Porque o resto, cara, o que a gente viu eu dou aula em faculdade também, né, em graduação. O que a gente vai ver na graduação, daqui 3 anos, não serve para mais nada, independente da tua profissão, para mais nada. Eu vejo meu filho lá indo para a universidade e falo, coitadinho, né, que pena. Mas faz parte, vai formá-lo Exato. socialmente, vai trazer outras habilidades. Mas eu acho que é super importante isso, a gente manter a calma, manter a centralidade, saber que nunca se afastar e se desconectar do negócio, Exato. né, das dores do negócio. O resto vem como consequência. Perfeito. Tem mais algum ponto que vocês gostariam de acrescentar dentro desse universo? Já que a gente acabou voltando a conversa para liderança, acho que tem umas frases, uns aprendizados bem legais aqui que vocês já colocaram. eu acho que assim, na Rudicard é a escolha dos parceiros mesmo, né? Então, assim, eu acho que o nosso CTO, o Akira, ele tá fazendo um trabalho muito legal desde que ele entrou, assim, de reforçar realmente a nossa infra, que a gente é muito voltado pro negócio. E ele veio dar Essa robustez. essa robustez na nossa
na nossa tecnologia, onde que ela está embarcada, então assim, né, e eu tenho visto essa evolução, né, e tanto que a gente, né, eu acabei indo para a área de produto para pegar a parte de negócio. Então ele é muito voltado para infraestrutura e tudo, e a questão do negócio fica mais comigo na área de produto, né. Então tenho total confiança nele, no trabalho que ele vem fazendo, e a gente vê que tem uma troca muito legal, até porque quando a gente é leigo, eu entrei como leiga, né, na área de produto, então a gente não tem vergonha de perguntar, né. E eu lembro a primeira vez que eu falei para ele, eu queria trazer a tecnologia de low code para a Audicard, porque estou preocupada aqui com o time to market, né? Eu vim da área comercial por um motivo, né? A gente está atrasado aqui em determinadas coisas. E eu lembro que eu trouxe uma empresa e tal, e aí ele falou assim, não, mas espera aí, como é que essa empresa tá posicionada no Gartner? Como é que... Não? Eu falei, sei lá, cara, eu preciso dar uma solução aqui e tal, né? Do meu jeito, que eu quero tudo para ontem. E aí ele falou, mas... Aí ele ainda tava assim, né? Pé no chãozinho e um pouco, acho, desinformado em relação ao low code. Mas ele teve essa humildade, né? Porque ele falou não pra mim, mas passou uns 4 meses, ele voltou e falou, agora eu vou falar sim, você tinha razão, mudou o cenário, mudou esse cenário de low code e tal, nananã, e hoje a gente está trabalhando com Mendix também, então eu acho que a gente tem um grande desafio, né, na Audicard, porque você tem um sistema, sei lá, de 2003, é um monolito que convive com microserviço, que convive com low code, então você imagina, pra mim, que preciso trocar a asa do avião com o avião no céu, né, E com essa rapidez sem voar que nenhuma transação, é muito louco, né? E obviamente, sem documentação do legado, que é pra ficar mais pra ficar gostoso. emocionante. Nem abrimos esse capítulo de legado aqui, né? E o legal é ver a Ana falando e ver a Cláudia sentindo a dor, né? Exatamente. Ela sentiu, já entendi o aqui. Exatamente. Exato. Eu só tô aqui, ó. Só muda a casa, né? Os só. problemas são os mesmos. Só. Né? O desafio É igual falar, o cobertor mesmo, é curto. É curto. Sim, Por isso que eu costumo dizer que ninguém faz nada sozinho. Quanto Não, mais a gente entra em mesa de discussão aqui, do jeito que a gente tá fazendo, quanto mais a gente assiste podcast, quanto mais a gente vai em eventos, conversa com bons parceiros, eu acho que isso também é um caminho que nos deixa mais E tem preparados um ponto mesmo. importante que a gente fala da segurança, que não tô falando de ataque externo, nada disso, né? Tô falando de problema que a gente mesmo causa pra gente mesmo, né? Ou não prioriza, né? Porque assim, a discussão que a gente tá tendo agora, né? Que é uma discussão de sexo dos anjos, tipo, como administrar o backlog, né? Assim, você pensa mais no backlog de negócio, ou a gente pensa aqui nas melhorias técnicas, tal. A melhoria técnica, ela sempre vai ser menos sexy do que uma melhoria de negócio. Então, eu tenho conversado muito com ele também, dizendo assim, cara, se você não traduzir para mim o que é essa melhoria técnica, no que ela vai impactar na nossa vida, eu não consigo te defender. É o que a Cláudia falou mais. Exato. Para manter um espaço para melhoria Exato. técnica, entendeu? Porque às vezes vem top-down um negócio novo que a gente precisa fazer e tal. E aí, quando a gente vai ver, metade de uma squad que era de sustentação tá fazendo projeto. E aí, como é que você resolve isso? É então, aquele 1% que você comentou, né? Se não traduzir que o 1% é um impacto financeiro terrível, aí você vai ser assim, 1%. Eu costumo dizer, deixa isso daí, vai deixando. É uma hipoteca, você tá hipotecando a tua empresa. Exato. Vai chegar uma hora que a gente não consegue mais. Mas daria um podcast só pra falar de legado. Verdade. Pois não puxei legado, tem vários pontos aqui que a gente poderia puxar, deixa pros outros episódios. Tá. Pessoal, acho que só um último ponto que eu não queria deixar de passar batido, que assim, a gente está com uma mesa aqui de tecnologia com 2 mulheres líderes de tecnologia. Isso é raro. Às vezes só aquele monte de homem, né? E eu sei que você, principalmente, né, Cláudia, você está muito envolvida nesse tema. Como que você tem visto a evolução das mulheres dentro desse universo e o que tem sido feito pelas empresas para também atrair mais talentos femininos dentro dessas áreas? Vocês, né, como líderes também, têm isso na cabeça? Como que vocês olham para esse ponto especificamente? Eu falo que esse é meu tema de paixão, né? Foi a minha tese de mestrado, eu tenho pesquisado isso também no meu doutorado, e lancei um livro, né, chamado Só Podia Ser Mulher, que fala sobre a participação das mulheres na área de tecnologia. Esse nome é super interessante porque veio de uma pessoa que estava do meu lado e tinha uma pessoa meio que comendo faixa e na direção, e foi assim que eu tive a ideia do livro mesmo, do nome do livro. E a pessoa estava comendo faixa na direção, e aí o pessoal começou a zoar, né? Só podia ser mulher. Só podia ser mulher. Aí passou, era um homem. Eu falei, tá vendo? E o livro todo permeia essa frase, né? Não vou dar muito spoiler, mas permeia essa frase de coisas que as mulheres, né, fazem na área de tecnologia. Eu costumo dizer que quando você está numa posição de minoria, seja ela qual for, né, falando de diversidade, e sim, somos minoria, somos 7% em cargos executivos no mundo, né?
você está numa posição de holofote, né? Se você fizer alguma coisa muito boa porque você é mulher, se você fizer alguma coisa muito ruim, lá, não leva muito jeito pra coisa. Olha lá, ó, é um chihuahua. Fala louca, né? Porque a brava a gente é louca, o homem não, o porque homem é mulher... firme. O homem é firme, então eu homem acho que as empresas, elas têm... Eu costumo dizer que ninguém quer não ser diverso. Não é intencional a não diversidade. Nós crescemos numa sociedade assim. Então o que a gente tem que trabalhar é na conscientização, né? Então eu faço palestra, a gente fala sobre o tema, eu sou a líder do comitê de pluralidade lá da Copa, onde a gente, né, da torre de gênero. Então, se você trabalhar na conscientização, somos interrompidas em reunião, somos minoria, temos dificuldades, temos o teto de vidro, vários conceitos que também daria outro podcast aqui, a pessoa, mesmo que ela faça, ela percebe. E aí foi super interessante, porque um dia eu estava na rua, e eu dei uma palestra, eu sou péssima para nome, tá, gente? Eu vou sair daqui, vou esquecer o nome de todos vocês, mas eu vou lembrar do rosto e do que vocês falaram. Mas para nome, eu já sou o contrário. Eu sou muito ruim. E aí, essa pessoa me procurou na rua, um homem, né, e falou assim: Cláudia, depois que eu assisti a tua palestra, que trabalhava na conscientização, eu nunca mais entrei numa sala de reunião do mesmo jeito. Eu falei, então cumpri o meu papel no mundo. Isso aí. Né? Então, acho que é muito relacionado a isso. Sou uma advogada mesmo, advogo sobre o tema, mas sem defesa bélica. Muito no defesa de que não é culpa de ninguém, que é o melhor de cada um que compõe o melhor de todo mundo. O livro está à venda? Está à venda tem na Amazon e na editora Brasoft. Boa, vamos deixar o link do lado aqui também para o pessoal já... Brasport, desculpa. Perfeito. Tem uma coisa que eu também do lado de cá, assim, né, produzindo conteúdos e tal, eu costumo ter uma lista de pessoas que vêm e eu coloco uma coluna de diversidade. Então, quando eu tenho que fazer uma mesa ou fazer um evento e o line-up está muito masculino, branco, 40, 50 anos, eu vou na minha listinha ali, na coluna diversidade, eu tento ver quem está disponível ali, e cada vez mais que eu vou trazendo mulheres incríveis como vocês vão para essa minha listinha, né, para eu poder lembrar que... E você sabe, Igor, que a gente bota reparo agora, né? Esses dias eu tava olhando um grande evento aqui do país, e falei, gente do céu, só tem menino, não tem menino. Bota aí para falar sobre isso. É o tipo de coisa que você repara. Eu adorei, falei, a gente bota reparo. A gente bota reparo. Mas olha, a Roadcard, eu sempre sou convidada, né, para conversar, principalmente quando chega Dia das Mulheres e tal, né, eu acho que você também deve ser convidada para falar sobre isso. Até escrevi um artigo no LinkedIn que fala da desconstrução do machismo no mundo corporativo, e eu adoro trabalhar com os homens, tenho muitos amigos homens desde a minha adolescência, sempre convivi, eu acho que isso me ajudou muito na minha carreira a falar a língua do homem, né? E é engraçado, porque na Roadcard, naturalmente, 54% de mulheres é uma coisa que eu só percebi quando eu fui me preparar para uma dessas... 54% lá? Eu fui me preparar por uma dessas palestras, né? Claro, assim, de diretores, 105 diretores e só eu, né, de mulher, e nosso CEO é homem, né? Mas de gerentes a gente já está equilibrado também, 50%, e isso que você pega o total da Roadcard, 54% de mulheres, de uma forma orgânica. A gente não fez uma coisa assim, eu prefiro. Assim, eu pessoalmente, no desempate, se eu tiver em dúvida, no final, eu opto ainda pela mulher, mas assim, só no desempate, porque para mim o importante é o que eu falei, é ver a postura, o que combina com a nossa cultura e tal, mas eu vejo de uma forma, né, assim, eu fico triste quando eu vejo, eu tenho filha de 28 anos, tenho filha de 20 anos, a minha de 28 mora na Califórnia, então você pode imaginar a cabeça progressista dela e tal, às vezes ultra inflamada, e a gente sempre discutiu muito sobre isso, que assim, falou, filha, o jeito de você quebrar esse machismo estrutural, né, que a gente também eu sou super machista, sem querer, mas sou, e a gente tem que ter essa consciência, né, primeiro conversando sobre isso, outra coisa que os homens que tentam falar sobre isso e às vezes sem querer cometem gafes, eles são triturados, e eu falo, gente, ele está tentando. Pelo amor de Deus, o cara tá tentando. Então, eu tive numa dessas palestras e aí o CEO falou uma coisa ali, tipo, porque eu acho que a mulher, vocês reclamam, né, que a mulher não consegue... E ele falou, juro por Deus, não falou por mal, que a mulher não conseguia também subir, né, ficar mais rarefeito de mulheres quanto mais sobe o nível hierárquico, porque entra naquela história que quando a gente dá esse boom, é época de ter filho, e que isso atrapalhou nossa carreira. Eu falei, olha, você vai me desculpar, eu tenho 3 filhos, a minha filha primeira nasceu quando eu tinha 21 anos de idade. Isso não atrapalhou em nada, muito pelo contrário, né? Não atrapalhou minha carreira. Eu nem me lembro meu chefe nunca reclamou da minha ausência durante a minha licença maternidade, por exemplo, porque eu sempre permaneci com
ativa na empresa, não, obviamente não trabalhando, mas participando, né, da evolução da empresa. Então, assim, mas todo mundo foi pra cima do cara. Eu falei, não, cara, eu te entendo. Mas, assim, eu tô trazendo outro ponto de vista pra você entender que não é isso. Simplesmente não é isso. E aos poucos a gente vai quebrando isso. Agora, criar esse tabu, né, que o homem não tem mais direito de falar disso, ou, poxa, não tem nada a ver. E outra, criar um hiato, né? Não, porque o homem, como se só tivesse homem de um tipo. Também sou super contra isso. Acho que a melhor coisa é você ter um time realmente plural. Porque, assim, quanto mais diverso, dá mais trabalho. Você tem toda a razão, Cláudia, dá mais trabalho, mas também dá mais resultado no trabalho. Entendeu? A gente tem que unir as diferenças e cada um saber quando que... agora é melhor ser a Ana, agora é melhor ser o Akira, agora é melhor... É assim, né? Não importa ser homem ou mulher, essa é a verdade. Mas não dá para ignorar a situação, né? Não dá para ignorar. Mas você acabou de dar o exemplo, né? De vocês aí com 54%. Tudo bem, ainda não na liderança. Mas hoje a gente pega a Amazon. Todas as líderes aqui, América Latina, hoje são mulheres. SAP, mesma coisa. Ou seja, é possível. Acabou de sair uma lista no LinkedIn, 51 mulheres de influência na área de tecnologia. Eu super recomendo que vocês vejam. Tô. Olha aí, parabéns. Parabéns. Mas aí volta na questão da cultura da empresa que a gente comentou aqui, né? A mulher tem que estar à vontade ali dentro daquele ambiente para poder crescer. E obviamente salário igual, evoluir. né? Exato, Onde salário igual. Nunca tratou diferente o salário. Outra coisa que eu faço muito, assim, títulos que expulsam quem precisa ouvir. Eu nunca vou colocar diversidade no título, mas a pessoa entrou aqui para poder ouvir sobre CX, está aqui ouvindo sobre diversidade. Exatamente. Né? Então acho que é isso, gente. Bom, estamos já estouradíssimo no tempo. Tem algum último ponto que vocês gostariam de trazer? Algo que a gente conversou e que de repente ficou de fora da conversa? Eu acho que eu queria falar um pouquinho dessa troca que a gente está tendo com a Make One, que eu acho muito legal falar, né? Porque, principalmente, falei, né? Eu tô aqui até um pouquinho peixe fora d'água, né? Porque não sou de TI, né? Eu tô na área de produto e tal, e enfim, minha carreira mais voltada para... Sim, Exato. com certeza, na veia, né? Mas foi muito importante pra gente conhecer a Make One e trazer dentro da Rudicard, ser o nosso parceiro para essa adoção de IA, né? Assim, de uma forma estruturada. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi uma conscientização do board mesmo, né? De entender, assim, não adianta, assim, cada um do teu lado usando o seu próprio chat GPT e vambora. Claro que a gente tá usando, claro que já ajuda a minha vida e tudo, mas nos fez pensar de como trazer, né? Isso, entender que é uma cultura, que não adianta você colocar a melhor ferramenta do mundo se você não preparar as pessoas. E isso tem sido muito legal pra gente, sabe? Eu falei, depois que eles entram fazendo até um assessment, né? E uma provocação, e eu pessoalmente tocou muito em mim. E eu agora falo pra ele, toda hora eu vejo uma coisa que eu quero perguntar. Será que isso aqui a IA consegue me ajudar, né? Até com a minha criatividade, vou deixar eles loucos, porque eu já quero 1000 coisas, né? A gente teve que escolher 2, né? A gente tá fazendo 2 POCs. Mas a gente já tem um monte de coisa na cabeça. Então, eu acho que todas as empresas têm que se preocupar com isso. De como elas vão fazer esse aculturamento, né? Os funcionários estão super, super interessados, né? Se eu perguntar para meus POs, todos querem cuidar do projeto, qualquer projeto que tenha IA, né? Mas, de fato, quando você vai mergulhar e perguntar, as pessoas entendem muito pouco sobre aquilo, né? Então, fica meio usando como usa o Google, né? Então, está muito longe da gente entender e a gente não tem esse tempo. Então é fundamental que você tenha, eu acho, para mim foi realmente, não estou fazendo aqui propaganda barata, não, estou dizendo de verdade, assim, você ter um parceiro que vem com essa postura consultiva, ajudando a gente a entender, a provocar, não entrando também, desculpa que eu sou filha de carioca, né, não sei falar outra coisa, eu falo assim, não entrando cagando regra, né, mas entrando, compondo com a gente, né, provocando o executivo para ele entender onde que será que é, por onde a gente começa e tal. Então, de um jeito bem tranquilo. É o DNA, é legal ouvir isso, Dana, porque é o nosso DNA, né? Então, assim, é estabelecer de fato uma parceria, buscando a perenidade da parceria, e não aquele trabalho para aquele projeto que tem começo, meio e fim. Não, teremos começo, meio e fim daquele entregável, daquela iniciativa, mas com uma parceria perene, né? E acho que aí é que faz a diferença de fato, para a gente olhar, vai entregar uma melhor experiência, vai entregar um melhor produto, vai entregar um melhor negócio, mais seguro. Poxa, mas tem que ser algo perene, tem que ter ali uma parceria de fato. Tem que ser estruturado, né? Não, acho que isso é um episódio muito legal, inclusive, para a gente fazer. Como implementar a nova tecnologia, como aculturar a empresa nesse momento que todo mundo, às vezes... Todo mundo é muita gente, né? Mas quando as pessoas estão meio perdidas. Algum último ponto? Ou encerramos? Não, da minha parte encerramos. O Brasil está aqui com vocês mais uma vez. Obrigada pelo convite.
Mais uma vez também agradeço aqui a oportunidade, Bartolomeu, o Igor, e aqui vocês duas aqui que aprendi bastante aí. Também, E obrigado aí obrigada. pelo compartilhar também. aí as experiências. Obrigado. Muito obrigada, agradeço de novo, né, por ter sido convidada a representar o nosso bate-papo ótimo, time, né? na Woodcard aqui, né, a gente tem de mostrar isso pro time, né, eu tô aqui representando um time apaixonado, que tá aqui por trás, né, que sem eles não seria possível a Woodcard chegar onde chegou, então a gente tem muito orgulho das pessoas e dos nossos clientes, né. Perfeito. Bom, Cláudia Marquesani, CIO da Copa Energia, Ítalo Lima, CTO, Head de TI e Inovação da ConnectCar, Ana Luísa Miranda, diretora executiva de inovação da Roadcard, e Bartolomeu Souza, diretor de CX da Make One. Prazerzão, gente, valeu demais. LinkedIn dos 4 estão aqui embaixo também na descrição para vocês continuarem essa conversa. Caso tenha alguma dúvida, queiram conhecer mais sobre as empresas, queiram comprar o livro da Cláudia, queiram mandar currículo para Ana, então fica aqui o LinkedIn de todos vocês também. Valeu, gente, brigadão. Obrigada. A gente Obrigadão, volta semana que vem com mais um episódio. Até lá.